Olha, as últimas 24 horas no Internacional foram completamente malucas. Preparação finalizada, preocupação com o nome titular, chegada em Buenos Aires, entrevistas fortes e importantes do meia Alan Patrick, falando sobre o seu posicionamento em campo, e do presidente Alessandro Barcelos dando a cara a tapa. O ambiente e o clima do Inter lá em Buenos Aires. As últimas informações sobre a notificação e a condenação que o Inter recebeu da FIFA por conta de uma dívida. O Inter já tem uma resposta e ela é muito importante. O zagueiro que está sendo liberado pela direção de graça. E o Inter vai ganhar dinheiro com o ex-colorado que está indo jogar no Brasil mais uma vez. Tudo isso nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui. E claro que esse vídeo e todos os outros aqui do canal têm o apoio e o oferecimento de KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Vai aproveitar o código DIAS, ganhar 20% de free bet e, claro, se divertir, dar uma brincada com responsabilidade. Eu já fiz a minha fezinha pra Inter e River e Inter. Eu só vou contar amanhã depois do jogo pra não dar azar, mas tu vai lá, fazer a tua apostinha, ganhar uma grana, joga 5, 10, 15 pila, não joga o dinheiro que tu precisa pagar a conta, não. O dinheirinho que tá sobrando ali, 5, 10, 15 pila, 20 no máximo, vai lá e te diverte. Quem sabe tu dobra essa grana, triplica essa grana, vai lá e se diverte com os jogos, tá certo? Pessoal, eu tô vindo aqui pela terceira vez no dia, tá? Não é normal isso, não sei se vocês gostam ou não gostam de mais vídeos, mas eu sempre faço aqui vídeo à tarde e à noite. Fiz meu vídeo da tarde, mas aí um fato se sobrepôs que é em relação à notificação que o Inter recebeu da FIFA, e por isso eu vim aqui mais uma vez à tarde, vim 2 vezes à tarde então, e tô voltando aqui com as principais infos do Inter nessa segunda-feira, o Inter já em Buenos Aires. Quero começar aqui justamente sobre o jogo de amanhã contra o River Plate, obviamente 9 horas da noite, jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores lá no Monumental de Nunes, tá? Que hoje o Inter encerrou com portões fechados mais uma vez pela manhã no CT Parque Gigante a sua preparação para o jogo contra o River Plate. Todos os jogadores à disposição do técnico Eduardo Cudê, Tchatcho Cudê, para o jogo de amanhã. Antes da lista de relacionados, no treino apareceu uma preocupação. O pessoal do Revista Colorada, que é muito bem informado, estou dando crédito aqui pro pessoal, trouxe, e a gente confirmou essa informação por aqui também lá na Rádio Bandeirantes, de que o Arangues não apareceu na equipe titular que treinou hoje pela manhã, repito, com portões fechados no CT Parque Gigante. E aí já se criou uma preocupação, porque o Campanharo treinou na vaga dele e o Arangues não ficaria pelo menos no time titular, ou quem sabe nem seria relacionado. Porém, o Inter iniciou o seu embarque depois da atividade para a Argentina, para Buenos Aires, e publicou essa foto aí que vocês estão vendo do Charles Arangues entre os jogadores que estavam viajando com a delegação que estava viajando rumo a Buenos Aires. Então ele está relacionado. E aí a gente foi atrás de mais informações. Qual é a condição do Charles Arangues? O ponto é, ele tem condição de jogo, ele estava com uma fadiga muscular, tanto que ele saiu no intervalo para a entrada do Bruno Henrique contra o Cuiabá na derrota por 2-1 no Beira-Rio no último final de semana no Campeonato Brasileiro, e é uma situação muito semelhante à do Ener Valencia. O Ener Valencia também estava com essa situação e acabou jogando. Ele não treinou entre os titulares a semana toda e acabou jogando contra o Cuiabá. É uma situação muito semelhante com agora do Charles Arangues. Ele deve ir para o jogo. O time que treinou hoje, tá? Tinha Rocher no gol, Bustos na lateral direita, Vitão em mercado a dupla de zaga e René na lateral esquerda. Johnny o primeiro volante, Campanharo na vaga do Arangues mais à frente e Depena, Wanderson, Alan Patrick e Ener Valencia lá no comando de ataque. Tu só faz uma troca simples, coloca o Arangues ali na do Campanharo e deve ser o time que a gente vai ver em campo. O Arangues foi, uma certa forma, uma preocupação por conta da situação física, não clínica dele, não tem lesão, situação física de fadiga muscular mesmo, mas deve para o jogo, deve para o sacrifício. Vou trazer aqui agora quem está relacionado, porque logo depois, no final da tarde aqui do Brasil também lá na Argentina, a delegação chegou lá em Puerto Madero para o jogo contra o River Plate de amanhã. 24 jogadores estão relacionados, são os goleiros Rocher, John e Kehler, Vitão, Mercado e Nico, os zagueiros, os laterais Bustos, René e Igor Gomes também zagueiro, os volantes Gabriel Rufi, Bruno Henrique, Depena, Johnny, Campanharo, Matheus Dias, Arangues e Rômulo, que tem treinado como lateral direito. Os meias, Alan Patrick e Maurício, na frente, Ener, Valencia, Luiz Adriano, Wanderson, Pedro Henrique e Luca, os 24 relacionados. Repito aqui o provável Inter. Rocher no gol,
Bustos na lateral direita, Vitão e Mercado dupla de zaga e René na lateral esquerda, Johnny o primeiro volante, Campanharo treinou mais à frente, mas deve ser o Arangues, e Depena um pouquinho mais pelo lado direito, Wanderson ainda nesse meio, Alan Patrick bem próximo mais uma vez do Ener Valencia. E justamente sobre esse posicionamento, o Alan Patrick concedeu uma entrevista lá, que é protocolo da Conmebol, e falou sobre algumas situações importantes que eu quero destacar, além dessa questão do posicionamento que eu vou chegar lá, tá? Ele falou, o Alan Patrick, meia do Internacional, sobre o confronto contra o River ser tão próximo do jogo que foi contra o Cuiabá e uma derrota no Beira-Rio. E ele disse que fisicamente o Inter tá recuperado, tá? Apesar de ter jogado no sábado. E que o jogo de amanhã contra o River é um jogo grande, é difícil, joga no Monumental, mas que o Inter vai tentar impor o seu jogo e que eles vão tentar colocar o Inter lá atrás e resta ao Inter não aceitar isso e também tentar fazer o seu jogo lá no Monumental de Nunes. Sobre o último jogo justamente contra o Cuiabá, que ficou aquele sabor amargo, o torcedor muito desconfiado, estava confiante, tá alguma galera recuperando essa confiança, os outros estão com uma pulga atrás da orelha pelo que foi o jogo contra o Cuiabá. E o Alan Patrick destacou, tá, que ficou um sentimento ruim do último jogo, mas que o futebol não dá tempo para ficar com esse sentimento e para ficar remoendo essas derrotas e que tem que refletir. O grupo fez isso, foi feita essa cobrança no vestiário e o grupo tem que refletir para o jogo de amanhã contra o River Plate. Sobre uma dificuldade que o Inter está tendo, porque todo mundo está destacando, o Inter jogou bem contra o Cuiabá, teve um bom segundo tempo contra o Bragantino, mas não converteu quando precisava, tanto que um jogo ficou no 0-0 e o outro foi derrotado de virada dentro de casa. E o Alan Patrick falou sobre isso, que tá tentando o time todo produzir e converter e que isso também eles se cobram lá dentro, e eles sabem disso, e que logo os gols vão sair. Sobre a pressão das eliminações recentes do Internacional, tá? O Alan Patrick fez questão de destacar que vestir a camisa do Inter já é uma pressão natural e que sabe a responsabilidade que tem sempre nessas competições grandes e que tem mais uma oportunidade agora. Não dá para acontecer o que aconteceu contra Caxias e América Mineiro, também não dá para voltar lá atrás e essa é a nova oportunidade que ele citou tanto que esse grupo está recebendo. E sobre o seu posicionamento, que amanhã deve ser mais uma vez bem ao lado ali do Ener Valencia, ele destacou que é diferente do que ele estava jogando, que teve que ajustar algumas coisas em relação ao posicionamento e que o grupo vai se adaptando, que ele até sentiu que contra o Bragantino ele estava um pouco mais caindo para o lado direito, não estava entendendo tanto, assim, deixou entender pelo menos isso, e que já contra o Cuiabá conseguiu ajustar isso. Depois da expulsão do Mercado contra o Cuiabá, ele conseguiu dar uma recuada e armar mais do jeito que ele está acostumado, mas que tem que se adaptar ao que o Kudê pede nesse sentido. E ele disse que não teve uma conversa mais profunda. Ficou dessa resposta, mais de uma que ele falou, mais uma questão que ele foi sobre posicionamento, que ele prefere jogar como armador. Não estou aqui entrando no mérito o que é certo e o que é errado. É o relato que eu estou dando. Eu ouvi a coletiva, o pessoal que estava lá me passou, estou conversando com o JB, com o Tiger, com o Colar, com o Vaguinha. Todo mundo ficou com esse sentimento, de que ele meio que deixou claro. Ele prefere atuar como meia, como ele estava jogando. Não é tanto de jogar perto do atacante, mas que vai fazer o que o treinador pedir, nesse caso, o Eduardo Kudê. E quem falou depois do Alan Patrick foi o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos. Concedeu entrevista coletiva e falou também sobre o jogo contra o River Plate. Disse que é um grande jogo, que é um momento distinto e já deixando o River como favorito, e o Inter tem adotado essa postura de que o River é o campeão argentino e que o Inter está vivendo uma mudança. Mas que os atletas, a comissão, o departamento de futebol está muito confiante para esse jogo e que nesses jogos que todo mundo tem que crescer junto, quem sabe o Inter sair com um bom resultado amanhã. E ele disse que tem que ter confiança e fé. Confiança e fé. E que não iria fazer um trabalho, ele até tinha sido questionado para fazer uma avaliação do trabalho que não ia fazer e que era hora só de focar e pensar no jogo. Ele até destacou também a diferença que o Inter está vivendo com a chegada do Kudê. Ele disse que o Kudê trouxe essa confiança que o Inter tem que ter amanhã, além da fé no jogo da Libertadores, e que o Kudê trouxe essa confiança também para o grupo e muito trabalho. E ele ressaltou que os atletas estão absorvendo isso no dia a dia. E ele foi questionado, uma pergunta muito boa do Wagner Martins, sobre, depois das eliminações, todos os fracassos ao longo da gestão do presidente Alessandro Barcelos, foram muitas eliminações, e é verdade, tem pontos negativos e pontos positivos, como qualquer gestão, se não chegou a hora de botar o pé na porta. Porque já falaram de treinador, já trocaram treinador, já falaram de dirigente, já trocaram dirigente. Não chegou a hora do presidente ou de alguém lá dentro botar o pé na porta e mostrar que tem comando e que tá na hora dos jogadores também entregarem para apagar tudo que aconteceu lá atrás?
E ele disse que o Inter vive em pressão e que é sempre obrigado a cobrar quem é profissional. Quando um clube é profissionalizado, tu tem que cobrar quem é profissional lá dentro do clube e que isso acontece no dia a dia e também depende do contexto, segundo o presidente Alessandro Barcelos. Pessoal, pra gente ir fechando já o vídeo, tá? Mercado de transferências. O Inter tá liberando mais um jogador, tá? Se trata do zagueirão Felipe Mota, garoto de 20 anos, renovou com o Inter no início da temporada e veio do time sub-20 pra jogar. Ele só teve um jogo com o Mano, que foi de lateral esquerdo lá contra o Aimoré no Cristo Rei no Campeonato Gaúcho, uma vitória do Inter por 2-0, foi um jogo pré-Grenal que tinha time misto. Ele entrou durante o segundo tempo na lateral esquerda, mas é zagueiro. O Inter tá liberando ele de graça, tá? Pro Red Bull Bragantino. Não me confirmaram que seria de graça, mas eu vi que o pessoal da Revista Colorada confirmou essa informação. Me confirmaram que ele tá indo pro Bragantino, o Inter vai manter 50% do atleta, ele tinha contrato até dezembro de 2025. E muita gente tá me perguntando sobre o Nonato, gente. Não, o Inter não vai ganhar grana com o Nonato. Pra quem não viu, o Nonato tá prestes a fechar com o Santos do Paulo Turra, vai deixar o Ludogorets da Bulgária. Até para lembrar, o Inter tinha 50% do Nonato, emprestou ele pro Fluminense, o Fluminense ganhou 10% de taxa de vitrine e o Inter vendeu ele, o Fluminense não cobriu a proposta, o Inter vendeu ele pro Ludogorets da Bulgária. O Inter ganhou 1.700.000 euros, cerca de 9 milhões de reais, mais 600 mil euros, que era de bonificações, que dava 3 milhões. Então deu tudo ali 12 milhões que o Inter lucrou com o Nonato, mas o Inter já não tem mais percentual dele, mas é um ex-Inter que vai voltar para o futebol brasileiro. Pessoal, mil desculpas, era muito assunto, eu esqueci de citar só uma coisa, tá? Sobre a questão da FIFA. O último vídeo que eu trouxe aqui no canal que tá repercutindo bastante, que é uma informação importante, o Inter foi notificado pela FIFA por conta da dívida que tem referente ao Cuesta e ao Bustos com o Independiente. E o Inter pode cair no transfer ban. No último vídeo eu trouxe todos os detalhes para vocês ficarem inteirados sobre isso, porque é muito importante. Mas eu quero trazer uma informação que eu obtive com o Inter, tá? O Inter vai pagar os 364 mil dólares, tá? Que deve, aliás, que não é a dívida inteira, mas é o que o Inter precisa pagar em 45 dias para não cair no transfer ban. O Inter vai pagar, até se cogitou a possibilidade de renegociar essa dívida, só que é aquele 5% de juros que teria além, porque assim, 364 mil dólares, passa aí de 1 milhão, dá 1 milhão e 800, se eu não estou equivocado, é esse valor e mais 5% de juros desde que a dívida existe, que é desde fevereiro desse ano, que é uma das parcelas lá, e aí eu trouxe mais detalhes no último vídeo, assistam lá. O Inter cogitou renegociar, só que renegociando essa dívida, o juro aumentaria, e aí fica ruim para todo mundo, o Inter só vai pagar, tem 45 dias para isso, para não cair no transfer ban, tá certo? Desculpa, esqueci desse detalhe, era muita coisa, mas fica aqui registrado no vídeo também, tá certo? Beijo! Um vídeo mais longo, desculpa, é o terceiro vídeo do dia, mas hoje muita coisa aconteceu no noticiário do Internacional e eu não podia deixar de trazer aqui, tá certo? Não esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, que eu volto pra falar sempre do Colorado, que amanhã é dia de decisão, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.